Olá, meu nome é Raab, eu sou coordenadora de marketing aqui da SensorWeb e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de como funciona a tecnologia dos nossos equipamentos. Mas antes de seguir nesse caminho, eu vou te pedir para você curtir o nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho que está em algum lugar da nossa tela, para você poder acessar todos os conteúdos que a gente tem produzido por aqui. Vamos lá falar um pouco de tecnologia? Antes da gente falar a fundo como a tecnologia funciona, eu vou explicar um pouco sobre rede de computadores e algumas instruções básicas sobre tecnologia e linguagem de dados. Uma palavra que a gente usa muito para falar de tecnologia e para falar de comunicação entre os equipamentos, se utilizando de internet das coisas, é a palavra protocolo. Protocolo é uma conexão, é uma ligação, é um meio de conectar dois sistemas computacionais. É para isso que a gente utiliza a palavra protocolo. De maneira bem simples, protocolo é um conjunto de regras que governam a construção, semântica e sincronização da comunicação. Nossa principal tecnologia utilizada é o protocolo Zigbee, e o motivo são dois. O primeiro, ele consegue construir uma comunicação de curta distância entre os nossos sensores, e o segundo é a eficiência energética que ele carrega. Esse segundo ponto permite com que os nossos sensores se comuniquem por mais de 12 meses com apenas 2 pilhas alcalinas. Parece bem simples a nossa solução, né? E é mesmo, só que por detrás da solução simples que você recebe, nós temos uma comunicação bem vasta entre sensores e a gente vai explicar em detalhes. Confere! Nesse momento, a gente vai dividir em 2 etapas. Nessa etapa, eu vou falar para você sobre os nossos sensores e equipamentos que a gente utiliza em ambientes fixos. Que ambientes fixos são esses? Bancos de sangue, clínicas de vacinação, hospitais, ou seja, aqueles equipamentos e aquela solução que a gente utiliza e a gente deixa paradinho lá na câmara, no ambiente ou no ultrafreezer. Nesse tipo de ambiente, nós utilizamos 3 níveis de equipamentos. São eles a central de gateway, os repetidores e os transmissores. Todos eles têm uma comunicação, como a gente já falou antes, com o protocolo Zigbee. Cada equipamento tem a sua função dentro dessa solução para funcionar nesses ambientes que eu acabei de explicar. O primeiro equipamento que eu vou trazer são os transmissores. Eles normalmente ficam acoplados dentro dos equipamentos ou próximos, ou do lado das câmaras. Nele, a gente mede a grandeza física, ou seja, tudo aquilo que é medido na ponta final, a temperatura, a umidade, a energia, a gente utiliza um transmissor. Esse transmissor é conectado com um cabo. Nesse cabo, a gente coloca lá na ponta dele uma sonda. Essa sonda a gente coloca dentro do equipamento a ser monitorado. Ali se captura os dados de grandezas físicas, como eu já citei, temperatura, umidade, energia, status de porta, status de eletricidade e outros níveis de grandezas que nós monitoramos. É através do transmissor que a gente pega a primeira informação. O transmissor, dependendo do ambiente, envia esse dado para os nossos receptores, que em geral ficam dentro dos corredores dos ambientes e eles recebem e transmitem os dados colocados no transmissor, ou seja, produzidos no transmissor, enviados para a central de gateway. Além disso, os repetidores eles têm uma função importante. Eles ampliam a conexão entre os transmissores e a central. Ou seja, em uma situação hipotética, se um transmissor está emitindo um dado e ele precisa chegar até a central, o nosso sistema e o protocolo Zigbee vai construir um meio ou um caminho de achar novos processos ou novas jornadas para enviar esse dado até a central. Se alguém por acaso desliga um receptor da tomada, o nosso transmissor e os nossos repetidores vão arranjar novos caminhos para que o dado do transmissor chegue na central, ou seja, que chegue até você. Por fim, a gente vai falar da central, o centro de todas essas informações e que leva para a nuvem, ou seja, é ali que o dado começa a chegar na tua entrada de tela, ou no teu celular, ou no teu computador. A central de gateway, ela tem uma função importantíssima quando a gente fala de ambientes. É ela quem centraliza todos os dados. Alguns benefícios que a central traz. A gente normalmente inclui chips,
a mais com tecnologia 3G, 4G, GPRS, tudo para que os dados fiquem seguros e possam ir para a nuvem. Além disso, a nossa central também é composta por um HD interno, ou seja, mesmo que não haja conexão digital, ou seja, não haja internet, a gente vai armazenar esses dados e na primeira oportunidade que a central puder se conectar à internet, ela vai disparar esses dados arquivados lá para a nossa nuvem. Por isso ela é tão importante nos ambientes de saúde e por isso ela é tão importante de ficar em um ambiente de tecnologia seguro, com gente de manutenção e de engenharia, caso você tenha essas pessoas lá no seu ambiente de trabalho. Da nossa central é que ela tem duas formas de enviar os dados pela internet. Uma, como eu já falei, através de chips multimodais, que mandam via GPRS os dados para a nuvem, e a outra que é por meio do cabo, chamado de Ethernet. Esse cabo você já deve conhecer dos tempos mais antigos, não sei qual é a idade de você que está assistindo, mas para quem já viveu os anos 90 e os anos 2000, nós utilizávamos os cabos encaixados direto nos computadores para conectar na internet. E esse tipo de cabo a gente também usa nas nossas centrais. Esse cabo ele garante que os dados fiquem conectados o tempo inteiro. E a gente utiliza os chips GPRS como um substituto ou uma proteção, ou seja, uma confiabilidade de que o dado vai chegar até você. Nessa etapa, eu vou falar sobre os sensores tudo em um ou também conhecidos como standalone. Esses sensores, eles são um conjunto de tudo aquilo que eu já falei agora, porém, eles não têm o protocolo Zigbee, que é um dos protocolos mais seguros para ambientes fixos, e eles têm um protocolo mais conectado com o GPRS. Não sei se você lembra, ainda há pouco eu falei de GPRS lá na central de Gateway, e nós trazemos o GPRS para dentro desse sensor. Num resumão, o sensor, que pode ser mobile ou não, ele carrega todas as informações juntas e não precisa de nenhum fio. Ele basicamente capta a informação, transmite ela direto para a nuvem. Ah, Rabi, mas qual que é a diferença entre esse sensor e a outra tecnologia que você trouxe? Dependendo do seu ambiente, você vai entender que ter a central, ter os transmissores e ter o repetidor é muito mais seguro e acessível do que só ter um sensor que comunica para todos sempre. Esses sensores que se comunicam direto com a nuvem, eles são muito utilizados em pequenos ambientes, por exemplo, uma clínica de vacinação em casos de ambientes fixos ou transportes, caminhões, motos, caixas térmicas, a gente utiliza mais essa tecnologia. Essa tecnologia, quando está na parte de transporte, ela vem com uma outra tecnologia que muitos nós conhecemos através dos nossos celulares, que é o famoso GPS. Além disso, essa tecnologia, quando ela está em transporte, ela tem uma outra função, que é a questão da bateria. A bateria funciona diferente, o tempo da bateria é um tanto menor, ela fica mais sob demanda de acordo com o transporte ou a rota que o caminhão vai fazer. Por isso a gente utiliza esse tipo de sensor quando em transporte, chamamos de mobile, e nele a gente utiliza conforme demanda. Sempre é bom você ter uma análise de risco, no caso da logística, para você saber se o sensor mais adequado é um sensor com X tempo de energia ou se ele precisa ter uma outra conexão, seja na bateria do caminhão, seja uma energia extra ou seja qualquer outra solução que mantenha o sensor conectado e enviando dados para a nuvem. Ainda falando de sensores na versão mobile, ele vem composto de uma tecnologia GPS. Para quem não sabe, GPS é um sistema de posicionamento global, ou seja, ele permite saber aonde está sua carga e em que horário a sua carga passou por X trajeto. Independente da hora, do contexto, da situação climática, um GPS consegue conectar-se aos satélites e enviar esses dados para o nosso sistema, assim como as temperaturas. E aí, você imaginava que a gente tinha tanta tecnologia por trás desses sensores? Pois é, para você receber conteúdos como esse e ficar por dentro de tecnologias, de soluções sobre monitoramento de temperatura e áreas afins, você pode seguir o nosso canal, seguir as nossas redes sociais, deixar um comentário aqui embaixo e até, quem sabe, mandar uma solicitação de apresentação. Porque se você precisa monitorar temperatura, umidade, abertura de portas e atender a regulatórios e atender as normativas de acreditações ou certificações,
essa é a hora de você conversar com a Sensor Web. Clica aqui embaixo no nosso link, solicita uma apresentação que a gente vai entrar em contato com você. Um abraço e até a próxima!